A Alverca TV foi conhecer os bastidores do Departamento de Saúde do clube. Uma viagem por um espaço de vital importância para o bem-estar das suas equipas. André Rocha abriu-nos as portas do seu departamento e contou-nos os segredos do sucesso. Quando eu cheguei aqui no Futebol Clube de Alverca, primeiro eu precisava conhecer como eram os processos aqui, primeiramente no clube e depois no departamento de saúde, na fisioterapia em si, para depois esboçar um plano de reestruturação, tanto pessoal quanto reestruturação física, e a partir daí eu, em comum acordo com a SAD, nós podemos trazer tanto os equipamentos quanto podemos também restaurar fisicamente aqui o espaço, como colocação de novo piso, substituição de aparelhos, equipamentos, como para trazer também equipamentos novos que a gente, no decorrer dos anos as coisas vão evoluindo e assim a gente precisa renovar. Em relação a diferenças que possas eventualmente sentir em relação a futebol brasileiro e futebol português, jogador brasileiro e jogador português, sentiste alguma diferença nesse campo? São culturas distintas, apesar de pertencer ao mesmo esporte e ser um local como Portugal com a presença de vários brasileiros. Então acaba que um pouco as culturas se misturam. Nós temos aqui vários atletas brasileiros, a gente tem como adversário vários atletas brasileiros, mas mesmo assim eu senti um pouco de diferença assim. Por exemplo, aqui no Alverca, no Futebol Clube de Alverca, por exemplo, não existia muito a cultura de tratamento intensivo, tratamento o dia inteiro. Eram mais tratamentos que pudessem, o atleta via no horário de treino e acabava o treinamento, ele ia embora. Às vezes, sim, de acordo com as necessidades que as pessoas relatavam, que eles vinham tratar, mas somente esporadicamente. Comigo, e isso é uma cultura do futebol brasileiro, sim, a qual eu era acostumado, o atleta que está lesionado, o atleta que está afastado do grupo, ele precisa estar aqui o tempo inteiro. Ele precisa se dedicar ao máximo, até porque, por isso mesmo, nós fisioterapeutas fazemos parte de uma mudança na contextualização do que é o departamento médico. Por quê? Porque tinha muita cultura, o jogador não quer treinar, vai para a fisioterapia, fala que está machucado. Nós passamos a fazer entender tanto as pessoas que estão envolvidas no processo, quanto as pessoas de fora, adeptos, imprensa, a mídia, passamos a fazer entender que o atleta que está lesionado, ele trabalha o dobro e muitas vezes o triplo do atleta que está treinando, que está entregue ao grupo normalmente. Essa foi uma grande diferença que eu tive inicialmente. Hoje aqui eles estão habituados, porque aqui, por exemplo, eu falo do clube, do departamento que eu coordeno, que se o atleta ele fica afastado de um treinamento por questão clínica, por questão física, obrigatoriamente ele precisa estar aqui no outro período, se precisar tratamento à noite também. O que eu quero é que o atleta esteja disponível para o dia do jogo. Explica-me a diferença que sei que existe entre um departamento de saúde e o habitual posto médico. A gente no Brasil, antigamente se falava muito de departamento médico, hoje ainda se fala. Aqui vocês falam muito posto médico, onde na maioria das vezes não tem um médico no posto médico, que é um local onde é a fisioterapia, onde é a reabilitação, é o lugar do fisioterapeuta. Então quando as pessoas falam comigo, André, você está no posto médico? E eu falo, não estou no posto médico, eu estou na fisioterapia, que é onde fica o fisioterapeuta. A fisioterapia, assim como o médico, faz parte de todo um departamento de saúde.
Então nós temos uma estrutura grande aqui. Além de fisioterapeuta, nós temos 2 médicos, Dr. Joaquim, que é nosso diretor clínico, Dr. Pedro, ainda temos um fisiologista que faz parte também do departamento de saúde, que é o Rui, temos um massagista, que é o Wesley, que também faz parte do departamento de saúde, além de 3 fisioterapeutas, que sou eu, Daniel e Renato. Então tudo isso envolve um departamento de saúde. Quando se fala em posto médico, você liga muito a fisioterapia à lesão, à doença, e não necessariamente os atletas precisam estar lesionados para estarem aqui. Muito pelo contrário. Se você, para você ter uma ideia, André, nesse ano, somente nessa época, nós fizemos mais de 4.000 atendimentos aqui. Porque se fala muito, André, só tem um atleta lesionado, então não... Você não tem trabalho. Muito pelo contrário, o nosso trabalho é muito maior com o atleta antes do treino, com as ações preventivas que a gente faz. Então nós temos mais de 4.000 atendimentos só com a equipa A. Então, se a gente colocar, são 27 atletas, mas alguns atletas vêm aqui 2 vezes por dia, então são 2 atendimentos por dia por atleta. Então são vários atendimentos que a gente faz, e é por isso que a palavra saúde deve vir antes do posto médico, do departamento médico, ou principalmente da palavra doença. Antes você se falava muito da doença antes da saúde, e nós precisamos mudar esse entendimento em relação à palavra saúde. Saúde, ela não sempre deve estar ligada à doença. O que nós queremos, tanto no futebol quanto na vida fora do futebol também, é que as pessoas tenham saúde e não necessariamente elas não tenham alguma doença. E cada vez mais se fala, lá está, nessa tal questão que estavas a frisar e bem, que é a prevenção de lesões. E ainda há pouco estávamos aqui a conversar, eu olhava para a parede e temos ali os quadros com os grupos preventivos. Então, explica-me esse processo, como são definidos esses grupos preventivos, e lá está, mais uma vez, frisando a tal ideia de que todo o jogador do plantel necessita do departamento de saúde, independentemente de ter uma lesão ou não. Sim. Eu tenho um grande objetivo como fisioterapeuta, como coordenador do departamento de saúde, que é ser campeão. Esse é meu grande objetivo aqui. André, você está aqui para reabilitar tal jogador? Não, eu estou aqui para ser campeão. O meu objetivo é o mesmo do jogador, é o mesmo do presidente, é o mesmo do treinador. Associado a esse objetivo, que não diz diretamente a mim, somente a mim, que eu faço eu faço uma pequena parte do processo, eu tenho 2 objetivos. Primeiro, que é não ter lesão. E segundo, que se acontecer lesão, que elas sejam cada vez menos severas, que sejam lesões mais leves e consequentemente, o tempo de afastamento seja menor. Então, esse é meu grande objetivo. Então, quando eu cheguei aqui, o que nós fizemos? André, só na equipa A nós somos 27 atletas. Nós somos 3 físicos. Como que eu vou falar assim, mas você não fala que você atende todos os atletas todos os dias? Só se eu fosse uma máquina. Se eu conseguisse dar a mesma atenção para os 27. O que eu fiz? Eu montei uma avaliação, onde dessa avaliação eu separei grupos de testes, e desses testes nós colocamos peso para cada teste. Então, nós fizemos uma estratificação de risco. Ou seja, nós separamos, todos os atletas fizeram o mesmo número de testes. Cada teste é uma pontuação. Através do resultado desses testes, ele ia para algum grupo. Então, nós dividimos os atletas em 4 grupos. Dos que têm mais alterações, e que essas alterações sejam mais relevantes, para os atletas que tenham menos alterações. Consequentemente, os atletas que têm mais alterações precisam mais da minha atenção. Então foi isso que a gente fez. Baseado na avaliação que eles fizeram na pré-época, todos os atletas, independente do grupo,
tiveram em mãos uma ficha preventiva no tablet, no telemóvel, impressa. Todos os atletas têm essa ficha preventiva e a gente tem o papel de acompanhar, de auxiliar esse atleta para que ele faça essas ações preventivas diariamente, não é semanal, mensal, não. Que essas ações sejam diárias. Então, aquele negócio que tinha o fisioterapeuta muito longe do jogador, o nutricionista muito longe do jogador, isso já era. O jogador hoje, ele faz parte do processo, ele não é só o centro do círculo, não, ele faz parte do círculo. Porque se ele não quiser tanto quanto eu, ou mais que eu, ele não vai vingar. E é isso que a gente, toda a história vem mostrando para a gente. O atleta precisa saber da importância de qualquer coisa que ele faz aqui. O meu papel é mostrar para ele que essa importância, mostrar para ele que dá resultado. E o resultado disso é que nós temos praticamente 70%, o nosso número de lesões na época, ele é 70% menor do que o número que a UEFA disponibiliza como média durante a época. Então, não é um ganho meu, isso não é um resultado positivo para mim, é um resultado positivo para o grupo e principalmente para o treinador que tem, na maioria das vezes, o grupo disponível, a maioria dos atletas disponíveis. É para isso que a gente precisa trabalhar, é para deixar o atleta disponível para fazer o que ele mais gosta, para fazer o que ele está aqui à disposição. Chegamos então ao dia do jogo e tu entras em campo muito antes do apito inicial. Quais são as principais funções no pré-jogo? A minha função é deixar o atleta mais confortável para jogar. Essa é a minha grande função. O atleta, ele precisa preocupar cada vez menos com o que envolve, mas ele precisa se preocupar com o seu resultado, com a sua produção. Então, ele precisa entrar a campo despreocupado. Então, o que eles fazem? Eles chegam aqui 1h30 antes e cada atleta tem a sua rotina. Lógico que a gente estabelece e que a gente dá algumas instruções, mas cada atleta tem sua rotina. Alguns fazem as bandagens, alguns fazem os aquecimentos, fazem massagem, mas a maioria faz ativação, faz uma estabilização, um controle de abdômen. Então, cada um tem a sua rotina. Nós estamos aqui para deixá-los confortáveis para a partida. Quando eu entrei no futebol, há 12 anos, para mais aí, quando a gente chegava no estádio 1 hora antes, todo mundo falava, chegou muito cedo, vamos ficar sem fazer nada aqui. Hoje a gente chega a 1h20, 1h30 e é apertado. O atleta, ele percebeu muito a importância de se dedicar, de fazer uma preparação prévia para estar em campo. Então, mesmo como um aquecimento que ele faz no campo, ele antes aqui, ele faz um aquecimento e eles já sobem pro relvado, na maioria das vezes todos suados já, porque eles já estão preparando para o jogo. Isso é uma evolução muito grande. E após o apito final, portanto, processo de recuperação, como é que se dá esse tal processo? Porque após o apito final o trabalho não fica por ali. Não fica. E nós temos um plano de recovery estipulado aqui. Então, assim que acaba o jogo, os atletas fazem uso de massagem, fazem compressa-terapia, dos equipamentos que a gente tem, fazem manobras miofaciais, nós temos os banhos, a crioterapia que a maioria dos atletas fazem assim que acaba o jogo e essa recuperação ela ainda continua, no dia seguinte, no segundo dia. Então, no primeiro treino, na primeira sessão de treino pós-jogo, a gente
tem por hábito fazer também uma recuperação ativa. Então, deixar um atleta muito parado, para mim, a gente está perdendo tempo. Então, além disso que eu citei, que faz parte do plano de recovery, eles vão a campo, eles treinam, tem um treinamento reduzido, mas isso também é importante para a recuperação do atleta. Ao longo das várias épocas e mesmo no decorrer da época, existem mudanças no comando técnico, portanto, treinadores que entram, treinadores que saem. No vosso trabalho, acaba por ter alguma influência o perfil de determinado treinador? Muito grande, porque, na verdade, quem manda é o treinador. Então, lógico que os processos já estão estabelecidos, o clube já tem o processo dele, já é bem estruturado, mas nós estamos aqui para deixar que o treinador consiga trabalhar bem. Então a gente depende sim do trabalho dele. Nós temos uma sorte em relação ao treinador, que o treinador é um parceiro nosso. O Mr. Tony é um parceiro nosso, tanto no controle de carga, na recuperação, nessas ações preventivas. Ele é um parceiro nosso, ele abraçou o processo e tem dado resultado. Tanto é que falo até para vocês, no nosso último jogo, a gente indo para o final da época, 5 atletas nossos tiveram valores máximos de GPS. Então, isso é uma amostra muito grande que às vezes não fica à vista de olhos para vocês, mas internamente isso também é um ganho para nós. Para mostrar que a gente precisa de resultados e os resultados norteiam o nosso trabalho, para se a gente tem feito o correto ou se a gente precisa adaptar em alguma coisa. Explica-nos a funcionalidade do aparelho GPS. Então, o GPS, ele chegou no futebol na última década e chegou para nos encher de informação. Então, ainda existe no futebol as pessoas que falam assim, isso não serve para nada, isso é só número. Número não ganha jogo. Nós estamos num jogo que o número é o resultado. Você precisa fazer um gol e não sofrer. Então, como que número não adianta? E nós precisamos acompanhar a evolução também da ciência. Então, nós estamos aqui num país que temos as referências de treinamento justamente por isso. E o GPS, o que ele nos dá? Ele realmente nos dá mais informações, talvez, do que a gente precisa. Mas cabe a nós filtrar o quão essas informações serão relevantes para nós. Então, esse controle de carga, essa prevenção que você falou, que eu falei também, o controle de carga talvez seja o principal ponto que vai me deixar prevenir ou não a lesão. E o GPS, ele é uma ferramenta que me faz ter controle do que é feito no dia a dia. Por exemplo, nós não podemos ficar só no achismo, porque eu acho muita coisa. Eu acho, e talvez o que eu acho, ou o que eu achei a minha vida inteira, pode não ser o que realmente acontece. Então, eu acho que o atleta fez 7 km no treino. O GPS não deixa achar, ele me mostra. Eu acho que o atleta fez 150 metros de sprint, porque eu vi ele correu, acho que foi a mais de 25 km por hora. O GPS não me deixa achar isso, ele me mostra. E todos os treinamentos nossos aqui, então quando eu cheguei, eles falaram, tem o GPS, eu apresentei o projeto para eles, dentro do projeto tinha o GPS. E eu falei, é de total importância. E quando nós implementamos aqui, não existia o GPS no Futebol Clube de Alverca, essa é a nossa primeira época. Então eu já trabalhava com GPS há mais tempo. Então foi também um desafio mostrar para todos que esses números eles não
servem para deixar bonito o papel, deixar os quadros bonitos. Eles servem para monitorar e para que seja um pequeno detalhe que ajude também a vencer. Então, isso é até uma história engraçada, que quando o Mr. Tony chegou aqui, eu conversei com ele, mostrei para ele como que funcionavam os processos aqui. E ele falou assim, tá bem, André, então me explica. Foi muito atencioso em relação a isso. E o interessante é que passou uma semana de treino, ele falou assim para mim, falou, André, e eu falei, primeira semana, lógico que eu também sei o meu papel. E eu falei com ele, mister, eu vou te dar isso aqui, é informação que eu estou te dando, eu quero só ajudar. Se quiser rasgar o papel, e ele, não, eu quero que me ajude. E ele foi muito companheiro nessa questão. E no final da primeira semana ele falou para mim assim, André, olha para mim o que nós fizemos na primeira semana, e como que você gostaria que tivesse sido feito. E eu achei muito bacana da parte deles, porque ele poderia muito bem falar assim, eu não quero isso aqui, não quero, eu faço o treino do jeito que eu quero. Não, e ele fez o contrário. Ele me chamou e pediu para eu dar sugestão. Lógico, foi bem próximo do que eu queria mesmo, e eu falei para ele, mister, está muito próximo do que a gente gostaria, e tá bem, se achar que posso mudar alguma coisa, e eu falei, então para mim, aí eu já vi que eu tive abertura e que eu não teria problema com essa equipa técnica. Então, problema entre aspas, né? Porque às vezes ele pode não aceitar, pode não gostar da maneira que a gente disponibiliza os dados. E ele viu que não, que ali ele queria que a gente seria só um parceiro para isso. A decisão final é dele, é claro, mas ele foi muito compreensível nessa questão. No vosso trabalho tem, portanto, implicações no momento exato a diferença, a alternância entre o piso natural e um piso sintético, mesmo em questões de treino e de jogo? Tem muita relação, muito mais, vou te falar que o número de queixas em pós-jogo em relevados sintéticos é muito maior. A semana pós-jogo eu tenho a fisioterapia lotada. Não queixas não que sejam queixas totalmente relevantes, mas com dores articulares principalmente, dor no joelho, dor no tornozelo, às vezes coluna. O futebol ele já tem muitas variáveis diferentes. Se você pega o basquete, o que a pessoa precisa? O solo é sempre o mesmo. Só joga quem é alto. Qual que é a variável? Você falar assim, para a pessoa jogar basquete, o que ela precisa ser? Todo mundo vai falar, precisa ser alto. O vôlei da mesma forma. E futebol? Futebol joga qualquer um. Alto, baixo, magro, gordo, qualquer um joga. Além disso, você tem mudanças nos pisos. Você tem mudança nos pisos. Mesmo os relvados naturais, eles são diferentes um do outro. Imagina um relvado natural e um relvado sintético. Isso implica numa grande dificuldade que nós temos, tanto a nível competitivo, como a produção mesmo, que você vai produzir, que o atleta vai produzir. E em relação a queixas também, para nós, sem dúvida nenhuma. O fato de deixar os solos, os relvados, mais próximo de uma média, isso será um ganho com certeza muito grande. Algo que, para terminarmos a nossa conversa, algo que tens referido ao longo desta nossa conversa, é a ligação que existe entre o Departamento de Saúde e o atleta. E já inúmeros jogadores falaram da importância que determinado fisioterapeuta teve na sua vida, e no jogo passado deparámos com uma situação curiosa e que escapou aos olhos de muita gente, mas o Luís Pinto, jogador do Futebol Clube da Alverca, um experiente jogador, fez gol e foi dedicar o gol.
Também para vocês, enquanto Departamento de Saúde, estes momentos têm realmente importância e, obviamente, é para isso que vocês também trabalham, para o reconhecimento dos jogadores que têm ali um parceiro de trabalho. O atacante, o avançado, ele tem a oportunidade e ele foi privilegiado de ter qualidade para fazer um gol. O guarda-redes, ele foi privilegiado de ter qualidade para defender o gol. Nós também temos o nosso gol, que é dar saúde para o atleta para que ele possa fazer o que ele está aqui para fazer, o que ele mais gosta de fazer. Então, assim, quando acontecem essas situações, igual o Luiz Pinto veio me dedicar ao gol, na verdade, o presente maior já é ele estar em campo e conseguir fazer o gol e deixá-lo feliz. Porque, assim, o que a gente faz aqui, no dia a dia, quando me manda mensagem, estou sentindo isso, estou com dor aqui, e quando a gente precisa tratar à noite, porque tem jogo no outro dia, quando ele precisa chegar mais cedo, porque precisa treinar. Então, o que os atletas fazem, às vezes eles sentem exatamente o que a gente quer, que é deixá-lo pronto para jogar. E ele fazendo o que ele mais gosta, estando feliz, sabendo que a gente ajudou, que a gente colaborou para isso. Então, é por isso que muitas vezes você vê o atleta dedicar gol para fisioterapeuta, assim como o Luiz Pinto fez. Mas eu falo que, assim, da mesma forma que ele me homenageou, se eu tivesse feito, é como se eu tivesse feito gol. A homenagem já foi quando a bola entrou. André, muito obrigado. Eu que agradeço.